Você tem medo de falar em público? Saiba que não está só. Uma pesquisa do jornal Sunday Times, realizada com 3.000 americanos, mostrou que falar em público é o que mais gera medo nas pessoas, com 41% das respostas. Quem vai nos dar dicas de como superar este medo é o professor de oratória Jorge Davi Teres. Bom dia, professor. Bom dia, Renata. Prazer. Obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Realmente é grande o número de pessoas que têm medo de falar em público? Na verdade, Renata, todos os seres humanos normais têm receio de falar em público. E por que isso acontece? Porque quando estamos em evidência, nós estamos sujeitos à crítica, ao juízo de valor e ao erro. Só para você ter uma ideia, essa informação está pública no nosso site, um dos 3 últimos candidatos à presidência da República foi nosso aluno no curso de oratória. Interessante. Não podemos revelar quem foi, isso não. Mas o treinamento de oratória é necessário para capacitar profissionais a se expressar com mais clareza no ambiente corporativo, na faculdade, em reuniões de uma negociação, expor as suas ideias. Qual a primeira dica que você dá para os alunos para que eles possam iniciar essa superação desse medo, assim, o início mesmo do trabalho? O primeiro passo é perceber que todos nós somos capazes de enfrentar esse desafio. Primeiro, nós temos que melhorar a nossa atitude. Como nós nos posicionamos diante da plateia. Conhecer o tema é essencial, mas precisamos saber também como gesticular, como assumir uma postura equilibrada, transmitir segurança. Como é que se transmite segurança? Olhando para as pessoas, falando pausadamente, demonstrando conhecimento do assunto que você está expondo. Procurando trabalhar a sua comunicação visual, interagir com as pessoas e demonstrar, acima de tudo, que você tem domínio daquele espaço onde atua. Temos que melhorar o nosso gestual, a nossa postura, a nossa capacidade de interagir quando o interlocutor, por exemplo, nos questiona. Nós temos que ter a capacidade de discutir as nossas ideias, os nossos posicionamentos, evitando conflitos. Agora, professor, o senhor colocou um ponto aí que eu considero essencial, que exatamente é o medo de se expor. Claro, todos nós temos, né, esse receio, todo mundo quer parecer bem, né? Então, acho que no primeiro momento é importante também você ter esse autoconhecimento e, acima de tudo, se permitir errar, né? Saber que você está ali exposta, mas você vai errar, isso é normal do ser humano. Você colocou, Renata, um ponto fundamental. Nós temos que trabalhar o autoconhecimento. E o autoconhecimento depende de uma melhoria permanente, constante, da nossa percepção interna, dos nossos medos e como lidar com isso. De um modo geral, todo ser humano tem medo e pensa que isso é ruim. Na verdade, não necessariamente. O medo nos impulsiona, ele nos auxilia ao enfrentamento dos desafios. É até uma proteção também, Exato. Né, em alguns casos. Na verdade, esse é um desenvolvimento da nossa espécie. Interessante que as pessoas que praticam uma atividade esportiva, elas gostam de dizer assim, eu vou praticar um esporte porque eu gosto da adrenalina. A adrenalina nos ajuda a um desempenho melhor numa atividade esportiva. Quando estamos diante da plateia, é o mesmo processo. O nosso organismo, o nosso cérebro faz um diagnóstico de que você está numa situação de risco. De risco, de perigo. E aí o perigo gera adrenalina. A adrenalina gera ansiedade, nervosismo. E o que nós fazemos no IOE, no Instituto Oratório Emocional, é treinar as pessoas a lidar melhor com essa situação de evidência. Mas aí tem algum mecanismo interno que você trabalha com as pessoas? Como é que é isso? O primeiro foco é a questão do autoconhecimento. Sim. Mostrar que é possível desenvolver a inteligência emocional ou intrapessoal, que é a questão do autocontrole, da autopercepção, da autoimagem. Tem exercícios para isso? Tem. Nós trabalhamos a questão do desenvolvimento do gestual, da postura, da impostação da voz, do discurso de improviso, da capacidade de interagir em ambientes críticos, onde você vai ter o seu argumento questionado e muitas vezes de uma maneira forte. E treinar a pessoa para que ela enfrente qualquer desafio. De um modo geral, quando uma pessoa está em evidência, ela enfrenta 3 aspectos relevantes. O medo da crítica, do juízo de valor, o desafio, porque sempre alguma coisa foge ao nosso controle, e o próprio fator tempo gera muita tensão. Às vezes a pessoa começa a expor um tema e ela perde o foco, e ela começa a falar sem um direcionamento. E é importante você ter controle, em primeiro lugar, do que acontece no seu organismo. E é interessante, é até muito engraçado, porque cada pessoa reage de uma maneira diferente. Tem pessoas que perdem a visão, então as pessoas não conseguem enxergar a plateia. Tem pessoas que perdem a sua audição. Um desconforto muito comum é o lapso mental. Uma pessoa, ela estuda, ela domina o tema, só que quando ela começa a falar, ela fica com aquela fisionomia, esquece tudo. Como lidar com isso? O que provoca isso é a adrenalina. E nós temos que trabalhar concretamente
para tentar diminuir esse excesso de adrenalina. E como é que é esse trabalho? Primeiro, com uma demonstração de que é possível superar o medo. E para que uma pessoa supere o medo, ela precisa admitir que tem receio. Quando a pessoa nega, eu não tenho dificuldades, eu não tenho medo, fica mais difícil o enfrentamento. Algumas estratégias que nós sugerimos. Pratique uma atividade física leve, que está acessível a qualquer pessoa, não tem nenhum custo. Porque nesses momentos, o nosso organismo produz um outro hormônio importante, que se chama endorfina. A endorfina tem a capacidade de regular a ansiedade interna, de reduzindo a adrenalina, que provoca o erro, a ansiedade e o nervosismo. Pratique uma atividade prazerosa, porque nesses instantes, o nosso organismo produz a serotonina, um outro hormônio importante. O hormônio do prazer conhecido, que vai deixar a pessoa mais equilibrada, mais tranquila. Chegar cedo ao local do evento, monitorar a qualidade das pessoas que vão assistir você, se elas têm o domínio do tema ou não. Definir com clareza o foco da sua exposição. Usar uma linguagem objetiva, que seja acessível às pessoas. Procurar se movimentar dentro do possível. Usar uma técnica pouco conhecida ainda no Brasil, que se chama a técnica da verticalidade, que é um gestual equilibrado, sereno. E eu observei, Renata, que você faz isso muito bem. Você se posiciona, é verdade. Você fica muito natural diante da plateia. E essa é uma competência importante. A técnica só será eficaz se for utilizada com naturalidade. Ok, muitíssimo obrigado. Conversamos com Jorge Davi Teles, que é professor de oratória. Professor, bom dia, obrigada. Bom dia, muito obrigada, Renata, pela oportunidade. E obrigado você pela companhia. Nós voltamos amanhã às 7h30 da manhã. Até lá e tenha um excelente dia.